pessoal, vamos iniciar aqui com um resumo, né? Vamos fazer um resgate de conteúdo que nós vimos no segundo semestre, que é em relação à sintaxe da linguagem mesmo. Então, como é que você faz alguns comandos, declaração de variáveis, assim por diante. Aí depois, numa outra oportunidade, a gente já vai começar a ver os conceitos de orientação a objetos, que daí é o conteúdo específico do terceiro semestre. Tá? Então, os primeiros conceitos que a gente viu dizem em relação à declaração de variável. Né? Então, diferente do Visual G, que a gente colocava uma lista de variáveis, depois colocava o tipo, com 2 pontos separados, aqui a gente coloca o tipo primeiro, depois o nome da variável, e o final com ponto e vírgula. Existe a possibilidade da gente declarar e já dar um valor, que é esse caso aqui, ou declarar e depois já apresentar um valor. Lembrando que a declaração de variáveis pode ser em qualquer trecho do código, não necessariamente precisa ser no início. Só que ela tem que estar antes da onde você vai utilizar. Né? Por padrão, a gente deixa no início da classe, no início do código mesmo, para facilitar a leitura. Então, temos o tipo double, que é o tipo de número decimal, que foi um tipo int. Temos o tipo lógico, que é o boolean. Então, aqui ele está recebendo true, ou também pode receber false. O tipo char, que serve para um caractere apenas, né, que eu estou usando como letra. Então, reparem que ele tem até uma aspa simples. Temos também o chamado casting, ou seja, se eu tenho uma variável de um tipo, eu posso fazer um cast, uma troca para um outro tipo. Então, esse caso aqui, esse exemplo, declarou uma variável double, chamada D3, com o valor 3.14. E aqui, logo em seguida, ele declarou uma variável int i, onde ele está transformando o valor de D3 para int. Né? Então, nesse caso aqui, após a execução dessa linha, ele vai ficar com o valor i igual a 3, ou seja, a parte inteira de 3.14, né, que estava armazenada nessa variável. Então, eu posso fazer caching para outros tipos também. Posso fazer tipo de longo para inteiro, né, de inteiro para decimal, e assim por diante. Ele faz esse chamado caching. Né? If else. Então, a gente não tem o then, tá? Que em algoritmo a gente tinha se, então, se não, if em se. Aqui no Java a gente só tem o if e o else. O then, né? E o fim se, ele é representado pelo abre chaves e fecha chaves, que seria o início e fim de bloco, tá? Outra diferença é que a gente tem que necessariamente colocar entre parênteses a condição. A condição do if tem que estar entre parênteses. Está dando um exemplo já utilizando o operador também. Então, esse operador aqui, ele é o sinal de recebe. Né? Um sinal de igual é o recebe, a atribuição. Dois sinais de igual, aí é comparação. Então, como a gente usa comparação menor, maior, menor igual, maior igual, a comparação no Java é dois iguais. Tá? Então, aqui ele tem um exemplo do if sem o else, apenas if, né? Então, abre e fecha chaves. E aqui tem um exemplo com else. A questão de abrir e fechar chaves aqui, mais por estética, mas se fosse apenas um comando, não é necessário. Tá? A gente acaba utilizando por padrão, sempre abrindo e fechando, para ter um padrão de codificação. Se a gente quiser utilizar os operadores lógicos e ou, a gente tem a possibilidade aqui em Java, a gente usa o e comercial e o pipe para o ou. Né? Normalmente são utilizados dois e comercial ou dois pipe. Então, isso daí ele consegue fazer o uso dos operadores lógicos. Nesse exemplo aqui, reparem que ele está fazendo duas comparações e no meio da comparação tem o operador lógico do e. O separador aqui não vai funcionar, tá? Carreira. Nem menor, espaço igual, não. Vai funcionar só o junto mesmo. Mesma coisa que colocar dois iguais ali, tem que estar junto também. Outra possibilidade de a gente usar um operador lógico é o não. Tá? Então, se a gente quiser negar uma informação,
aqui a gente pode usar o sinal do exclamação, ou não. Então aqui ele tem uma separação, uma utilização do sinal de igualdade. Então aqui ele pegou int mês recebe 1. Então aqui tem uma atribuição. E aqui uma comparação, mês igual a 1. Quando a gente quer usar uma entrada de dados, que seria lá no Visual G para nós um escreve leia, né? Então a gente precisa usar uma outra classe, que é o scanner. Então a gente acaba utilizando o scanner para a gente fazer um next int, next float, ou apenas next para informar dados de entrada. Esse exemplo aqui, ele declarou a variável idade e uma instância de scanner que eu chamei de entrada, como se fosse uma variável aqui. Então aqui ele tem o sistema outprint, digite sua idade e a idade vai receber entrada.nextInt. Por que nextInt? Porque aqui a variável é do tipo inteiro. Então pode ser um next float ou apenas next quando for uma string. Temos a possibilidade de usar o while. Então o while ele é o enquanto, a tradução, né, que a gente usa de comandos. Também a condição necessariamente tem que estar entre parênteses. Condição aqui, parênteses. Depois abre e fecha para encerrar o início e fim de bloco. Tem também a possibilidade de usar o for. Então, o for também é um laço de repetição, onde a gente pode declarar a variável já no parênteses da condição. Então, aqui ele está declarando i recebendo 0. O int i significa que ele está declarando a variável i aqui no for mesmo. A condição de parada, ou seja, até onde ele vai. Então, i enquanto for menor do que 10. E também a atribuição, que ele está indo de 1 em 1. Então, poderia ir de 2 em 2, 3 em 3. Lembrando que se for de 1 em 1, eu posso usar a possibilidade, tem a possibilidade de utilizar o i++. É a mesma coisa que fazer esse comando aqui. Então aí no final temos um exercício de fixação. Então, vamos deixar para ser feito o exercício. Só para relembrar também o que a gente fazia, né, para fazer um exercício. No pacote a gente vinha aqui e dava um novo, ou new quando está em inglês, classe Java principal. Então aí vamos colocar aqui, digamos, teaser 1. Colocava, finalizava. E a codificação ficaria tudo aqui no public static void main. Então a lógica de todo o nosso programa, digamos assim, ficaria aqui dentro. Tá? E por que a gente faz uma classe principal? Porque ela pode ser executável. Se a gente não faz apenas uma classe Java, ele não cria esse public static void main. Aí não conseguimos executar. Pode ser colocado depois, não tem problema. Se já cria uma classe principal, aí ele já pode fazer para execução.